Conforme anunciado no programa de hoje, estamos aqui conversando com o Oliver Jardim, da OK Facilities, uma empresa que é de Porto Alegre, mas que tem atuação em diversos estados do Brasil. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre manutenções prediais, tá? Trazer algumas informações e fazer algumas perguntas para o Oliver, né, um profissional que já tem bastante tempo aí de mercado. Então, Oliver, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela disponibilidade. E eu queria começar essa conversa, esse papo, te perguntando assim, há quanto tempo você está no mercado? Contar um pouquinho de como é que é a história da OK Facilities. Perfeito. Eu estou com a OK Facilities desde 2019, né? Quando foi fundada a empresa. E antes eu era de mercado, né? Eu trabalhava como CLT, enfim, na área de facilities desde 2012, né? Então, digamos, a trajetória já tem 11 anos aí de trabalhos com demandas prediais, né? Demandas de cunho de facilities mesmo, seja parte de limpeza também, de acompanhamento, né? De conservação, de zelo pelo ambiente, infraestrutura, assim como a parte também de predial, né, que seria a pintura elétrica, né, a parte hidráulica, enfim, toda a estrutura física eu sempre tive esse olhar de poder atender. Então, a partir disso a gente começa, né, primeiro como funcionário, depois a gente faz a migração para abrir empresa. Então, a OK Facilities foi fundada em 2019 e muito por ver algumas carências e algumas oportunidades dentro do mercado de facilities, né? Então a gente, né, abriu e começou a atender condomínios, atender empresas e poder buscar as melhores soluções, né, melhores formas de atender, porque via as carências. Então Perfeito. sabia como não fazer e a gente focou no que pode ser ofertado para o mercado. Né? Perfeito. E me fala uma coisa, a gente está em Porto Alegre, mas em quais outros estados tu já fez algum tipo de obra, tu já viajou, já conhece, tem uma, digamos assim, uma experiência de Sim, trabalho? sim, a gente, na verdade, assim, de nota fiscal já emitida, já emitiu em todos os estados do Brasil, então Macapá, Rio Branco do Acre, né, Cuiabá, Piauí, enfim, todos os estados que possa considerar uns 27, 26 estados, 27 estados, né, que 27 estados. a gente tem no Brasil, a gente já tem nota fiscal emitida, então já tem serviço feito, né, alguns feitos de forma quarteirizada, outros mesmo em físico, né, então eu viajei bastante já nesse país, já Muito bom. andei por, né, Macapá, Manaus, Tem Piauí, uma quilometragem grande aí quilometragem grande, né? E a nesse. gente fez bastante obra, né? E contratar muito prestador de serviço local, né? Então Legal. teve essa sinergia com culturas diferentes, com pessoas que lidam. Mas no Brasil, na verdade, né? Ele é homogêneo em algumas coisas, né? Legal, legal. É importante essa troca também, mas assim, na área de engenharia, né, cada um interpreta ali o protocolo de um jeito e acaba também Perfeito. contribuindo para isso. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre os tipos de manutenções, né? Ou seja, a gente falou a gente é, queria saber um pouquinho mais, na verdade, sobre o que é a manutenção corretiva, qual é a diferença dela para preventiva e ainda uma terceira aí, um terceiro tipo que é muito comum também, que é a preditiva. A gente queria te ouvir um pouco a respeito desses tipos de manutenções, já que tu é uma pessoa que tem bastante tempo de mercado aí. Perfeito. Esse conceito aí, ele, né, de manutenção, ele é bem latente assim para todo mundo que trabalha dentro da área, né? Então, o corretiva, né? Vamos começar pelo corretivo. Corretiva é aquela emergência, aquela urgência, aquela coisa que estourou um cano, né, numa parede e tu tem que abrir a parede e tem que ser feito de imediatamente. Ou então a boia da caixa d'água que estourou e está vazando água e o condomínio está naquele Aquela risco. correria. O telhado que caiu granizo, quebrou um pedaço, tem que fazer uma O corretiva. telhado que passou um ciclone, que nem a gente E, teve agora, né? exa- 2 dias atrás e ontem. E aí, né? exatamente. E aí ele, né, caracteriza como manutenção corretiva, né? A gente tem que fazer uma correção de imediato, né? É meio rápido assim, até geralmente os síndicos, né, e os administradores dos condomínios pegam pessoas de confiança porque não tem Sim. muito tempo para rodadas Cotação de de cotação, né, preço, fazer as três avaliação. cotações, aquele formato. Então ele já Entendi. chama, né, parceiros, né, que já tem uma Gente que sinergia, ganha experiência, né, tem também. experiência na área e que possa já resolver, já vir Perfeito. atacar. Ele faz daqui a pouco uma corretiva, às vezes ela pode ser meio paliativa, né? Sim, Vamos lá, vamos botar uma lona para sim. cobrir e depois a gente, né, vê um orçamento mais robusto e aí envolve, né, as rodadas de negociação com mais fornecedores.
Depois nós temos a preventiva, né? A preventiva ela é bem comum, por exemplo, em demandas de ar-condicionado, né? Que tem que fazer as limpezas periódicas e ele é bem nítido e bem, porque senão o equipamento começa a perder a performance. Sim. Mas ele não é visto em outras áreas importantes, né? Sim. Quer dizer, tem outras áreas importantes que são vistas. Elevadores, né? Em prédios é muito comum, né? Ter a preventiva, ter o contrato, né? Com as empresas que trabalham, né? Além disso, piscina também é uma coisa que, se não for, né, feito, né, a manutenção preventiva, ela vai ficar turva, vai ficar com água que não é adequada. As pessoas não vão né? poder usar, né, e tudo mais. Exatamente. E outras coisas como, né, madeira, né, piso externo, decks, né, que tem piscinas, né, cadeiras, mesas, né, móveis que precisam ser feita uma manutenção preventiva para justamente ela não deteriorar, né, não estragar, porque a madeira ela fica exposta ao sol, chuva, né, vento, e tem que fazer uma pintura, fazer uma revitalização, pensando assim, um foco de condomínios, né. E fora a questão de quadro elétrico, né, que subestação, né, que na parte elétrica que é preciso ver um formato, porque geralmente o pessoal só atua quando dá um estouro, mas é sempre bom pensar nisso. Tu comentou isso, eu me lembrei de um caso, há uns anos atrás eu morava num condomínio que tinha um gerador de energia para o elevador funcionar em caso de falta de energia. Perfeito. Aí faltou luz, né, e nada do negócio funcionar. O que descobriram? Que o disjuntor que dava aquele start lá, né, ele tinha sido colocado no condomínio, quando o condomínio implantou o tal do gerador, há 7, 8 anos atrás, e ninguém tinha ido lá fazer essa prevenção, trocar. Aí teve que ficar um dia lá sem energia, sem elevador, para alguém fazer a corretiva, né? Mas eu acho que é um bom exemplo do que a falta da preventiva pode ocasionar. E fala um pouquinho da preditiva também, que a gente também ouve muito por aí. A preditiva, né, nós estamos indo uma linha mais, digamos, tecnológica de controle, né? Um exemplo nítido disso é os QR Codes que a gente coloca, né, nos elevadores, né, nos ambientes, para garantir a última vez que alguém olhou aquele equipamento, olhou aquele banheiro, olhou aquela estrutura, e a pessoa vai fazer um check-in ali, né, como um formato de controlar mesmo. Controlar, né? De ser uma coisa automatizada e tu poder visualizar num formato... Disparar, digamos, avisos. Olha, faz tanto tempo, né? Não adianta só pegar aquela fichinha que a gente vê no elevador lá, a última vez que o fulano pega uma caneta, daí um faz de preto, outro de azul, outro escreve... Não, tem que ser um negócio... A preditiva já pressupõe um cenário mais organizado, né? Mais tecnológico, como tu comentou, mas também mais efetivo, né? Mais assertivo, na verdade, né? Ele é um formato assim que eu acho que, né, de alguma forma ele vem um pouco da indústria, né, que trabalha com o custo mínimo, né, e todo o risco que envolve uma indústria, e nós adaptar ela para um cenário de um condomínio, né? Para a realidade de um condomínio. Para a realidade de um condomínio, porque tem os Kanbans, tem os formatos de checklist, de check, controle mesmo. De controle, para justamente prever o risco, né? Ter o controle de uma forma automatizada. Né? Oliver, eu queria te pedir, né, conversando contigo aqui, eu me lembrei de uma coisa. A previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul prevê mais 2 ciclones, em julho ainda, né? A gente já passou por um, teve um em junho, um essa semana e tem mais 2. O que tu poderia dar de dica para um síndico que olha essa notícia e fala assim, lá vem confusão para o meu lado. Ciclone mais 2 no mês de julho. Que dica que tu poderia dar para um síndico fazer algum tipo de planejamento para isso, né? Considerando as questões do tempo? Assim, tem alguns itens que são importantes ser vistos, né, no formato, né, de esse risco de temporal, de risco de problemas climáticos, né? Eu enxergo assim que telhado, né, primeiro ponto é esse, porque ele precisa ser feito alguns testes nos telhados, ver se, né, ele está bem fixo, principalmente. E se não está entrando água para dentro. Entrando água para dentro, né? E também se tem risco de uma telha solta, daqui a pouco um vendaval ela levanta e, né? E acontece muito, a gente acompanha, né, o que acontece quando tem esses riscos, né, climáticos. Outra coisa que eu acho que é importante ver é os quadros elétricos, aterramentos, né? Se estão em dia, né? Se estão dando até isso um eletricista, né, capacitado. Testa essa capacidade do aterramento. Isso, aterramento, porque a gente pode daqui a pouco queimar algum equipamento dentro do condomínio, queimar um elevador, queimar um capacitor, queimar alguma coisa que possa ser importante. Né, trazer um prejuízo gigante por conta de uma pequena
fazer uma pequena vistoria, uma digamos pequena assim. vistoria que é necessária, né? Eu acho que às vezes a gente esquece da parte elétrica porque está funcionando, Sim. só se lembra quando dá um problema, falta luz, né? Sim, Então, sim, sim. são coisas importantes ser vistas. Alguns condomínios também têm automação, né? Tem aquelas contactoras que precisa ser feito os testes, né, preventivos, né, Sim. para que o gerador, né, como o próprio comentou ali, funcione, como, né, outros tipos de dispositivos que usam esse formato, né? Então, acho que isso é importante sempre olhar esses Legal. itens, porque um ciclone, né, não é uma coisa típica, né, mas a gente pode prever, né, o que a gente pode fazer o máximo para evitar algum dano. Eu acho que isso é uma coisa que evoluiu nos últimos tempos, que é essa previsão, né, seja o órgão de meteorologia oficial, a Defesa Civil, eles avisam, né, a gente fica sabendo, às vezes está um pouco exagerado, mas é melhor que seja exagerado do que eventualmente a gente ser pego de surpresa. Então, para quem está assistindo o programa, ficaram as dicas aqui do Oliver sobre a questão de prevenção, né, do síndico, o que ele pode fazer em caso de de saber que tem um ciclone, por exemplo, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, a caminho, não só no Rio Grande do Sul, mas ele passou por vários estados, e o que ele pode fazer, de fato, coisa simples, né? Não tem nada demais, mas que pode evitar uma super dor de cabeça. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, bom, quando a tua empresa vence lá a assembleia para fazer uma obra, uma reforma num condomínio, como é que funciona a questão do pagamento? Não, perfeito. Hoje em dia a gente tem bastante soluções aí para poder, né, flexibilizar para os condôminos, né, para o síndico também, uma forma que possa agilizar e possa acontecer a obra, né. Então a gente tem alguns parceiros que conseguem fazer um financiamento, né, e ele é um financiamento às vezes bem flexível de poder ser por morador, né. Então tem parceiros no mercado aí que ajudam bastante. E isso porque, né, o condomínio muitas vezes não tem caixa, né, ele tem inadimplência, tem uma Sim. série de problemas que tem umas soluções no mercado que possam suprir isso, né, e aí consegue agilizar para que não, né, a empresa, o condomínio, né, ele consiga executar a obra que ele precisa fazer a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, fazer a construção daqui a pouco de alguma coisa dentro do condomínio. E é muito bom esse tipo de solução que hoje no mercado tem alguns players muito interessantes. Então tá, muito bom, muito bem. Eu queria te agradecer a oportunidade, né? Queria te agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade de responder as nossas perguntas. E aí fica, né, uma série de informações e orientações que um especialista, alguém que está no mercado há bastante tempo, deu sobre questões de manutenções, de reformas e principalmente a questão da prevenção.